Bom, se você falhar, parabéns, porque a maioria das pessoas nem tentam. Esse é um vídeo que de algum relato assim das pessoas que às vezes voltam para o Brasil ou saem do Brasil, né, para tentar a vida fora, para tentar crescer, né? E tem medo do que as pessoas falam, do que as pessoas vão tipo recriminar ou tentar estragar seu sonho. Eu vejo que no Brasil, muitas pessoas que saem do Japão retornam para o Brasil com esperança de ver familiares, reunir famílias, né? Com aquele intuito de que normalmente os familiares falam: ah, não tá bom para você, tá ruim para você no exterior, tá com muita saudade da família, né? Tá muita saudade dos entes queridos. Volta, nós nos ajudamos aqui, né? A gente ajuda você. E vocês sabem que no começo às vezes é mil maravilhas, né? Porque existe aquele confraternização de família, churrasco, amigos, né? Muitas histórias, muitas conversas, muitas alegrias, muitas risadas. E ao passar dos dias, as coisas vão mudando, né? Vai tudo se modificando. E eu vejo pessoas assim que foram para o Brasil, né? As primeiras semanas era churrasco, era, como eu falei para vocês, era só alegria. E de repente começou as intrigas, né? Começou, como eu falo, as ficuinhas, né? As pessoas falando: ah, ele voltou porque não deu certo, não teve cabeça, né? Não conseguiu juntar dinheiro, né? Não sei o que ele foi fazer lá, não sei o que ele foi fazer em outro país. Eu poderia ter ficado aqui, poderia não ter saído, né? Talvez estaria muito bem. Mas uma coisa eu falo para vocês: se vocês não tentar, né? Vocês não sabem se o que pode vir ou o que pode acontecer. Às vezes 100%, 80% você vai se dar bem, né? E 20% talvez dê errado em sua vida. Mas isso, para isso a gente tem que tentar. A gente não pode ir pela cabeça das pessoas, pensando no que elas vão falar, no que elas vão dizer, pensando no que elas vão recriminar de você. Que muitos vão chegar para você e falar: você é louco, não faça isso. Como muitas vezes aconteceu comigo. O que você vai fazer, né, no Japão? O que você pensa em fazer com a idade que você tem? E hoje eu vejo que eu tive muitas conquistas, mesmo com a idade avançada, mesmo com o tempo que eles falaram que eu ia perder, né? Eu tive muitas conquistas no Japão. Hoje eu vivo, graças a Deus, bem, né? Não sou rico, né? Como eu falo para vocês, eu não sou rico, mas eu consigo trabalhar, consigo pagar minhas contas, consigo manter minha família, né? Consegui criar meu filho. Mas tudo isso foi em função do Japão, foi em função de querer crescer, foi em função de, eu vou conseguir, eu vou vencer. O intuito, como eu posso dizer, seria como se aquele foco, aquele objetivo que você tem na vida. Porque todas as pessoas que eu falava assim: ah, eu penso em não voltar mais para o Brasil, eu penso em ficar no Japão, né? Isso seria no começo, quando eu chegava a falar para as pessoas, eles falavam assim: ah, você é louco, Japão não é vida, Japão não, aqui é só para trabalhar e ganhar dinheiro. Hoje é a terceira vez que eu venho para o Japão, que eu venho tentar a sorte no Japão, né? E esse país eu não quero mais. Mas toda vez, né, nos 8 anos que eu tô aqui no Japão, eu vi muitas pessoas entre indas e vindas, né? Qualquer dorzinha de barriga tava de volta no Japão e trabalhando no mesmo serviço, né? E eu falei: então, pô, o Japão não é bom? O que esse pessoal vem fazer aqui então? Por que toda vez que dá aquele aperto na barriga ou algo parecido, eles correm pro Japão, né? É um cachorrinho. Então, essas coisas que eu falo pra vocês, às vezes as pessoas falam mal, falam as coisas, né, com o intuito de querer te derrubar, querer tirar seu sonho, né? Às vezes você fala assim: ah, a pessoa, será que ela tá certa, eu tô errado? Será que é isso mesmo? Entendeu? E você acaba que deixando pra lá, deixando quieto, deixando o seu sonho passar, o seu sonho acabar. Então eu acho assim que vocês não devem ir pela cabeça das pessoas, você deve ir por vocês, porque como eu falo pra vocês, se você tenta e você erra, parabéns, entendeu? Pelo menos você tentou. E aquelas pessoas que não tentaram,
elas não sabem nem o que vai acontecer pela frente, nem o que podia acontecer para elas, se seria bom ou não seria bom, né? Aqui no Japão é uma vida tranquila, só que tem o seguinte: se você trabalhar, você vive bem; se você não trabalha, você não consegue viver. Por isso que muitas vezes a gente tem que fazer uma certa economia pensando no futuro, pensando no que vem pela frente, porque às vezes você pode cair doente, né? Como aconteceu com a minha esposa, né? Hoje eu pedi para ela para que desligasse do serviço dela, entendeu? Só que eu tenho uma estrutura, eu trabalho, meu filho trabalha, então nós temos duas estruturas ainda que posso segurar a família, né? Mas aqui, se você fica doente, é complicado. Por isso tem que fazer um pé de meia. Às vezes a gente tem que pensar no dia de amanhã, não sair comprando tudo que vem pela frente. Às vezes você fala assim: eu tenho vontade de comprar um carro, eu tenho vontade de comprar isso, né? Eu tenho vontade de chegar numa loja, comprar uma TV, comprar, tá legal, entendeu? É bom, legal, sabe? Mas muitas vezes a gente tem que pensar: vamos deixar o dinheirinho guardado ali, vamos esperar o mês que vem, mas o dinheiro está lá. Se o mês que vem você não precisou usar aquele dinheiro para alguma coisa e você consegue colocar um pouco mais, né, naquela renda que você deixou guardado, aí você compra a televisão, sempre repondo aquilo que está. Vamos supor, se você tem 50 mil guardado e você encontra um objeto que você quer por 50 mil, você fala assim: vou esperar o mês que vem. Aí o mês que vem sobra mais 50, você vai lá, você compra, mas você tem 50 mil guardado, porque 50 mil é o dinheiro que você vai poder te ajudar mais para frente por algum motivo de saúde ou algo parecido. Ele vai te ajudar, né? Ele vai te acompanhar. Então às vezes eu falo para as pessoas, né? Eu não sei se é de mim, entendeu? Eu não sei o que é, mas eu prefiro tentar me administrar em tudo que eu faço, né? Eu procuro colocar os pés no chão, primeiro os pés no chão. Quando eu cheguei no Japão, o pessoal me oferecia, né? Vai tirar sua habilitação, vai tirar sua carta, né? Para você comprar um carro. E eu falava assim para eles assim: não, acho que não está no momento certo ainda, né? Não está no momento certo de comprar carro, não está no momento certo de tirar carta, né? E depois de 1 ano e meio que eu estava no Japão, aí a primeira coisa que eu fiz foi tirar a carta para mim de carro, dar para minha esposa também de carro, e para o meu filho, né, que ainda era de menor, eu tirei de motinho para ele poder se deslocar para o colégio, não precisava ficar pedalando, né? E seria como um meio mais rápido para ele poder ir para o colégio. Aí eu fiz os três tirar carta, né? Aí o que eu fiz? Compramos um carro, né? Um carro bom, né? Mas também não é o carro do ano, mas é um carro bom, um carro que nos levava para cima e para baixo, quando a gente queria, né? E, e foi assim, né, que a gente começou. Antes eu coloquei, como eu falei, eu preferia juntar um dinheiro, deixar um dinheiro guardado, né? Antes de comprar o carro, eu deixei um dinheiro guardado, porque se caso eu precisasse do dinheiro, ele estaria lá, né? Mas eu não precisei usar o dinheiro, eu consegui comprar o carro e não precisei usar o dinheiro que estava guardado, desse 1 ano e meio que eu havia juntado, né? Com muito sacrifício, muito esforço, porque naquela época meu filho também pagava colégio, né? Então nós, com um pouquinho de sacrifício, mas nós conseguimos vencer, né? Compramos o carro. E se eu tivesse ido pela cabeça das pessoas, né? Se eu tivesse ido aquelas pessoas que falavam para mim assim: não, vai lá, compra, faz, vai ficar dando a pé. Então talvez hoje eu estaria meio que complicado, talvez eu não teria as coisas que eu tenho hoje. Então primeiramente o que eu falo para vocês: pés no chão, entendeu? Andar de bicicleta não é vergonha, não é vergonha para ninguém. O Japão em si, né? Não só o Japão, mas Coreia, China, tudo é voltado à bicicleta. Aqui tem mais bicicleta do que carro, né? Até os ricos andam de bicicleta até a estação de trem. Então por isso que eu falo para vocês: tem que colocar o pé no chão, tem que saber pisar, tem que saber andar, né? Esse é o mundo que vocês conhecem aqui do Japão. Seria um mundo totalmente diferente, onde, como eu falo para vocês, ninguém tá nem aí para você, né? Você faz da sua vida o que você quer e bem entender, né? Mas temos que colocar os pés no chão. E voltando, não fugindo do foco também, voltando ao assunto, né? Tenho colegas que foram embora, né? Falaram que nunca mais iria voltar para o Japão, como eu falo para vocês. Alguns voltaram, outros não, né? E no começo eles levaram dinheiro, né? Tinham uma vida boa, compraram bens no Brasil, né? E
não só compraram bens, mas também chegaram lá, tiveram muitas festas, muitos encontros em familiares, né? A casa sempre cheia, sempre lotada, muita alegria. Às vezes mandavam fotos, né, de diversões, né, falando assim, nossa, aqui tá muito bom. Só que ao decorrer do tempo, o dinheiro foi acabando, né? O dinheiro foi acabando e as coisas foram que, não digo piorando, né? Mas as pessoas foram se afastando. Porque assim, quando você chega no Brasil e tudo é novidade, né? Eles querem saber de tudo, querem saber como é a sua vida. E quando você tem o dinheiro em mãos, né? Você tá bancando churrasco, tá bancando aquelas pizzas de final de semana, os rolezinhos, as viagens, os passeios, a sua casa tá sempre cheia, né? Sempre lotada de gente. E quando isso acaba, as pessoas vão se afastando. Então, para você ter uma ideia, antes vivia casa lotada, casa cheia, e hoje só vivem duas pessoas, né, na casa, né, sem visita, sem ninguém, sem saber como é que tá, o que está acontecendo. É como eu falo, né? Cada um segue a sua vida, né? Cada um curte a sua vida. Porque quando eu falo assim, que você está bancando algo na sua casa, vamos bancar um churrasco, cola aí. Aí tá, casinha sempre cheia. Mas quando você passa a falar assim, olha, vamos fazer um churrasco hoje. Ah, mas cada um traz um negócio, você sempre vai ter uma desculpa. Ah, hoje não dá que eu tenho um compromisso. Ah, hoje não dá porque fulano tá doente. Ah, hoje não dá porque amanhã eu trabalho cedo. Entendeu? Então, muitas vezes acontece isso. As pessoas na hora elas arrumam um pretexto, um imprevisto, para não participar dos seus eventos, a partir do momento que ela tiver que levar algo, né, para sua casa. Então essas coisas que acontecem, enquanto você banca, você é o rei do pedaço, mas quando você para de bancar, as coisas mudam, né? Mas, como eu falo, né, é a vida que segue, né, é as experiências que a gente leva, né? E como eu falo para vocês, muitas vezes você sai do Brasil, você tenta a vida fora, a sua mente ela é focada, né? Ela tipo se expande, ela se abre aquele leque, como eu sempre falo para vocês. Você começa a ver o mundo de tantas formas diferentes, né? Você vê que você vivia num mundinho totalmente pequeno, né? Aquele mundinho que na mesmice seria isso, né? Na mesmice. E onde você, final de semana, você queria fazer um churrasco e não tem o dinheiro para o seu churrasco. Às vezes você queria ir na casa de um amigo, mas esperava aquele convite, até ficaria chateado, porque muitas vezes o amigo está fazendo uma festa, reunir a família, né? E não chamou você para vir. Quantas vezes aconteceu isso comigo, né? De às vezes as pessoas se reunirem e não me comunicar. E depois falar assim, pô, por que você não colou lá em casa? Poxa, mas eu não fui convidado. Ah, mas não precisa de convite. Lógico, precisa de convite. Como é que eu vou chegar na casa da pessoa sem ter um convite? Sem saber, né? Isso é muito ruim. Então, às vezes, as pessoas pegam, elas acham que você... que não digo que você é meio... como se fala? Entrão, né? Mas muitas vezes você se sente mal. Às vezes até a própria pessoa que está fazendo a brincadeira na casa, ela vai se sentir mal, falar, o que esse cara está fazendo aqui? Eu não convidei ele, né? E muitas vezes isso acontece. Então, às vezes às vezes a pessoa tem que chegar para você, se conscientizar, falar assim, não, ó, cola aí, vem cá, amigo. Pô, na semana passada foi na sua casa, essa semana é na minha. Então, muitas coisas, como eu falo para vocês, eu cortei, né? Eu parei com as coisas no Brasil, entendeu? Eu parei de fazer aquelas brincadeiras, aquelas reuniões, né? Isso aí foi de mim, né? Isso aí foi comigo, né, que aconteceu. Porque eu lembro que meu pai, quando era vivo, na época, a nossa casa vivia cheia de gente, né? Vivia lotado, pessoas, primos, parentes, tudo ali, né? Ah, tio pra cá, tio pra lá, tio, você é o cara, tio, você não sei o quê. E meu pai ali, churrasco, né? Cerveja, risada, gargalhada, né? Quando ele faleceu, não veio um, né, para chegar e perguntar para mim assim, vocês estão precisando de algo, né? Tá precisando de alguma coisa? Vocês querem que a gente ajude em algo? Isso nenhum apareceu. Uma vez um chegou e falou assim, ó, precisa de alguma coisa? Dá uma ligada. Aí eu precisei buscar, né, um equipamento, né, para mim poder começar uma nova vida, né, depois que meu pai faleceu, né, porque antes era uma estrutura, tudo que eu fazia, tudo que acontecia, eu sabia que tinha uma pessoa atrás de mim que vinha me protegendo, né. Às vezes, vamos supor, você tinha uma dívida e eu sabia que meu pai estava ali, que ele ia ajudar, né, e quantas vezes ele ajudou,
né? Ele chegava lá e pagava minhas contas, minhas dívidas. Então eu tinha uma segurança, uma certa segurança, né? Aí quando eu passei a não ter essa segurança, então que a ficha caiu, eu comecei a me virar sozinho, né? Lógico, seguindo os conselhos do meu pai, meu falecido pai, né? Que sempre foi aquela pessoa ativa, né? Aquela pessoa que fazia tudo certo, queria fazer tudo certo, né? No caminho certo. Então eu pedi uma ajuda, né? Falei assim pro primo, tem como você ir buscar um equipamento para mim, né? Para que eu possa começar meu comércio aqui, né? Porque eu fui obrigado a colocar na porta da minha casa, eu comecei a vender ovos, né? Eu comecei a pegar ovos e coloquei na porta da casa para vender, porque isso ajudava, né, um pouco a despesa da casa, porque sabe que quando a pessoa parte pro céu, né, vira uma estrelinha, às vezes estrutura um pouco a família, né? E para que nós não passássemos apertado, eu comecei a trabalhar na porta de casa, colocando algumas coisas para vender, né? Que seria, como eu falei para você, né? Eu preferi colocar ovos, que era uma coisa rápida, prática, e outra coisa também, seria um alimento, né? Se caso não tivesse uma mistura dentro de casa, ali já estaria, né? Então foi isso que eu fiz. Então eu pedi para ele, se desse para ele buscar uns equipamentos para mim, né? Algumas coisas para me montar umas prateleiras, uns negocinhos. Ele falou assim, primo, não vai dar, entendeu? Eu tenho compromisso essa semana. E semana que vem eu tenho uma festa não sei da onde. Eu falei, poxa vida, falou que se caso precisasse dele, eu podia contar com ele, né? E hoje eu vejo que a gente tem que contar só com a gente mesmo, com a família, só nós, entendeu? A quem mora na mesma casa. Porque eu sei que não é fácil, sabe? A gente depender das pessoas. Então por isso que eu falo pra vocês, a gente tem que firmar os pés, né? Colocar a cabeça em foco daquilo que vocês querem. Esquecer do que as pessoas vão falar, vão dizer, do que as pessoas vão recriminar, se você fizer algo, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, por que ele vai fazer? E se ele crescer vai ser melhor que eu? Entendeu? Muitas pessoas acham assim, que não querem que você seja mais que eles, né? Que seja sempre aquele patamar, seja sempre aquela pessoa pequena, né? E isso é uma coisa que muitas cabeças pensam assim, né? Enquanto você está inferior, as pessoas estão ali, né? Mas quando você passa a ser superior a ela, já começa a incomodar. E isso incomoda muita gente mesmo. Então por isso que eu falo para vocês, né? Vocês têm um sonho, têm uma vontade, quer tentar algo na vida de vocês, né? Não fiquem na dependência do que vão dizer, do que vão falar, do que vai acontecer, né? Como muitos vão chegar para você e falar assim, e falar, como eu falou para mim também, o que você vai fazer em outro mundo, né? O que você vai fazer em outro país, se você tem tudo aqui, né? Mas eram tudo que faltava algo, eram tudo que para mim ainda estava faltando aquela caixinha, sabe? Ainda tá faltando completar algo da minha vida. E outra coisa também, não tinha aquela minha segurança que eu precisava, né? Eu tava vendo que minha família a qualquer hora podia acabar, né? Por alguma coisa podia acabar a família. Então eu preferi sair um pouco, esfriar a cabeça, conhecer novos horizontes, tentar conhecer novos lugares. E como eu falo para vocês, né? Eu vim pro Japão. Eu não vim para ficar 8 anos, eu não vim para ficar 2 anos, eu vim para ficar uns 6 meses. Eu só vim para dar uma esfriada na cabeça, porque querendo ou não, eu tinha meu ganha-pão no Brasil, eu tinha minhas coisas no Brasil, e muitos dependiam de mim também lá. Então eu preferi, né, vir só para esfriar a cabeça. Mas com alguns dias que eles estavam aqui, né, coisa de uma semana, 15 dias, acabei que não querendo voltar mais. Acabei querendo ficar no Japão, né? Acabei querendo construir minha vida aqui, né? E isso foi quando aquele twin, né? Que ele despertou aquilo. Falei assim, não, eu tô fazendo algo de errado na minha vida. É como eu falo, né? Saudade dos familiares? Tenho. Saudade da minha família? Isso eu tenho. Mas eu sei que se eu voltar, a cabeça não vai bater. As conversas não vão bater. Porque hoje em dia, nossa mente já está focada em algo grande, né? Não está focado só naquele mundinho que a gente vivia antes. Porque eu sei que se eu voltar, eu vou encontrar as mesmas coisas, né? As mesmas pessoas reunidas, né? No mesmo local, né? Aquelas mesmos papos, mesmas conversas, sem nenhum tipo de, vamos para assim, de crescimento, né? Não cresceu em nada, nem mentalmente, nem nada. Vai estar a mesma coisa, não mudou nada, não vai mudar nada, entendeu?
Então eu já sei mais ou menos o que eu vou encontrar, né? Aí eu falo pra vocês que se vocês têm aquela vontade, sabe, conhecer o mundo, conhecer outro país, tentar uma vida, tentar crescer, tentar ser alguém, né? Não tenha medo não, vai lá em frente, não tenha medo do que eles possam dizer, possam falar, não tenha medo do perigo ou o medo de não tentar, ou o medo de tentar. Porque como eu falo pra vocês, se você tenta, deu errado, como eu disse, parabéns. Pior é aquelas pessoas que nem tentaram, né? Então tente, né? Você aproveita a oportunidade, aproveita que as portas estão abertas, né? Faça um planejamento, não conte para ninguém os seus planos, né? Faça você sim o planejamento. Quando chegar, faltando aí uma semana, aí, 15 dias que você já resolveu o que você vai fazer na sua vida, aí você conta, fala assim, olha, daqui uma semana eu tô partindo. Você vai ver como muita gente vai chegar, vai bater nas suas costas e vai falar assim, poxa vida, né? Por que você vai deixar saudade, né? Mas isso aí é só da boca para fora. Porque, veja, vamos analisar. Às vezes você tá aqui no Japão, aí você fala assim, vou passear no Brasil. Quantas pessoas vão virar para você? Quantos amigos, quantos familiares vão virar para você e falar assim, volta, estamos morrendo de saudade de você. Isso é, não tirando os pais, seria o pai e mãe, né? Mas os demais vão falar, volta, estamos morrendo de saudade de você. Os amigos também, nossa, que saudade daquele final de semana. Beleza, aí você resolve voltar, né? Quando você pisa no aeroporto, aquelas 200 pessoas que estavam com saudade de você, meia dúzia vão te receber, né? Meia dúzia vão chegar no aeroporto para te receber de braços abertos. Mas quando você colocar, olha, vou fazer um churrasquinho na minha casa tal dia, você pode ter certeza que um dia antes sua casa vai estar lotada, tá? Vai ter gente alegre, contente, feliz, sabe? Dando risadinha e batendo nas suas costas. Então vocês focam no que vocês querem, foca no objetivo de vocês, não conte para ninguém o que vocês querem e pretendem fazer na vida de vocês, né? É dura a vida no exterior, é duro, não é fácil, é como eu falei, aqui você tem que trabalhar e ter foco e guardar o pouco ou muito você tem que guardar, você tem que pensar no amanhã, né? Não saia comprando nada que você fale assim, eu tenho necessidade disso, né? Espera um mês, deixa um dinheirinho guardado lá, um dinheiro na reserva, mês que vem você compra, entendeu? Mas o dinheiro vai estar sempre lá. Então faça um plano faça um plano na sua vida, né? Planeje tudo certinho para que você tenha sucesso, que você vença, né, no exterior. Porque muitos se perdem aqui por motivo de muita facilidade, né, nas coisas, que você consegue comprar tudo. E muita gente acha que sair comprando, né, é a melhor forma e a melhor coisa que tem. Que nem você chega no Japão, a primeira coisa que você faz é ter um celular de última geração, né, ter um carro top, né, uma bicicleta, aquela bicicleta top que no Brasil eu não conseguia comprar, né, que hoje no Brasil vale 4, 5 milhões, 10 milhões. E aqui você, com um mês aí de trabalho aí, entendeu? 40 mil, você vai lá e compra uma bicicleta top. Então você coloca sua mente focada naquilo que vocês querem. Foca direitinho, analise, pese na balança e olha, bola pra frente, tá? Vocês já são vencedores. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Foi um vídeo numa caminhada simples que eu estou fazendo aí, aproveitando esse dia lindo e maravilhoso, né, de sol, não um sol ardente, mas um sol gostoso, entendeu? Aí aproveitando, agora eu vou para casa fazer meus afazeres, né, e ajudar a chefa. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço, bye bye, até a próxima e fiquem com Deus.